Sim, sim, tá tudo prontinho, tudo preparado, mais uma história espetacular. Essa história que eu vou contar para vocês hoje, ela é totalmente diferente das histórias que normalmente a gente escuta aqui no nosso canal. É uma história que me sensibilizou, que me tocou profundamente a alma, e eu vou confessar uma coisa a vocês. Uma história que me arrancou muitas lágrimas na interpretação da mesma. Então eu queria que você ouvisse com muita sensibilidade, com muito amor, e que depois você cumprisse o que ela pede aqui na história. Ela pede que você se manifeste, ela pede que você converse com ela. Então eu queria que você falasse com ela, além de tudo, dessa tua opinião honesta e sincera. História belíssima. Não vou dar nenhum spoiler, mas eu digo, olha, prepara o seu coração porque essa história é espetacular. Antes de eu iniciá-la, quero pedir que você se inscreva aqui no nosso canal, isso para mim tem uma importância fundamental, e quero que você também curta dando o seu joinha, o que faz o nosso canal se valorizar e crescer perante os algoritmos do YouTube. Ó! Aguardo então a sua participação, ok? Tudo preparado? Prepare o seu coração, então, para ouvir as coisas que eu tenho para contar nessa história fantástica. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Sabe, meu distinto e querido amigo Paulinho Boa Pessoa, na verdade, ao contar a minha história hoje, eu quero também ajudar pessoas que talvez tenham o problema que eu tenho. É muito importante, sabe, que você coloque a minha carta no ar. E eu vou ficar na expectativa de que você realmente possa me atender, embora eu saiba reconhecer que você recebe tantas histórias. Aqui respondendo para você, Thaísa, minha amiga, de fato, graças a Deus a gente recebe muitas histórias, sim. Mas eu dei uma atenção toda especial para tua carta, viu? E quero te atender. É uma resposta a você. Meu nome é Thaísa. E Paulinho, antes de eu revelar minha idade, eu quero revelar que eu sou autista nível 1 de suporte, e por muito tempo eu achei que eu fosse um problema e que esse fosse o meu problema. Então repita aí para os seus ouvintes. De repente tem muita gente passando por esse deserto, sem entender na verdade o que está acontecendo. Sou autista, nível 1 de suporte. Durante a minha infância, enquanto as outras crianças brincavam juntas, eu preferia ficar no meu canto, alinhando pedrinhas ou observando o vai e vem das formigas. Eu falava pouco, e quando falava, dizia tudo de uma vez só, atropelando palavras ou sendo direta demais. Isso assustava os adultos e irritava as crianças, porque as crianças, elas não conseguiam me entender. E por não me entenderem as crianças, elas me isolavam. Na escola, sofri mais do que posso contar aqui. Eu não me entendia as piadas, eu não compreendia as entrelinhas e sempre me sentia deslocado em tudo. O barulho da sala me deixava à beira de um colapso nervoso. E as luzes fluorescentes faziam meus olhos doerem. Ninguém entendia o que se passava comigo. Diziam, essa menina é fresquinha, né? Era o que se ouvia. A minha mãe escutava
essa sua filha, nariz empinado, ela é fresquinha, antissocial, grossa, metida, sem noção. Eu tinha que conviver com isso tudo. Um professor chegou mesmo a dizer que eu nunca conseguiria conviver em sociedade se essa menina não mudar. Eu vou alertar aqui, pai, mãe, essa menina não vai conseguir viver em sociedade, não. Mal sabia esse professor que eu estava tentando o tempo todo melhorar. Só que o diagnóstico veio tarde demais, Paulinho. Eu tinha já 26 anos. Presta atenção. Passei a infância toda assim, excluída pelo grupo devido às minhas diferenças. O diagnóstico só veio quando eu tinha 26 anos, quando o médico disse: "Ah, sim, confirmado. Autismo nível 1. E eu, quando ouvi o médico dizer que eu era autista nível 1, eu chorei. Mas não de tristeza. Não foi de tristeza que eu chorei, não, foi de alívio. Finalmente tudo agora fazia sentido. A minha sensibilidade a sons, a minha dificuldade com mudanças, a forma como eu hiperfocava em assuntos que eu amava, a minha exaustão social depois de um simples almoço em família. Então eu não era metida, eu não era fresca, eu não era grossa. Você entendeu porque eu chorei? E quantas pessoas atravessam esse deserto, eu repito. Mas mesmo assim, o preconceito não acabou com o diagnóstico. Eu ouvi de gente próxima a mim: todo mundo tem um pouco de autismo. Que eu só queria chamar a atenção. Ou, isso é modinha. Isso é modinha no meu tempo. Isso não existia, não. Isso se matava era com trabalho para a pessoa, você entendeu? Tentaram me, entre aspas, curar com orações, com simpatias, com livros de autoajuda. Outras pessoas se afastaram de mim. E nos relacionamentos, então, eu fui rejeitada várias vezes. Me diziam que eu era fria, que eu não sabia amar, que eu não era feminina o suficiente. Mas eu sei amar, eu amo. E como eu amo. Só não da forma que os outros esperam. E assim, meu amigo Paulinho, o tempo foi passando. Eu não achava que alguém pudesse se aproximar de mim, por mim. Sempre que alguém tentava se aproximar de mim era porque eu tinha sabido que alguém tinha feito uma forcinha. Deu pra entender? Vai lá, não deixa ela sozinha, vai lá, fala um pouquinho com ela. Sabe a coisa forçada? Então você percebe quando a pessoa ela vem indicada por alguém. Oi, tudo bem? Você percebe que a coisa tá forçada, não é natural. Mas foi assim até que surgiu na minha vida o Rafael. Foi num curso técnico de administração. Eu só fazia o curso porque eu queria algo concreto, direto, com começo, meio e fim, sem rodeios. Eu era boa com a rotina de planilhas, prazos. Já o Rafael era o oposto. Falava com todo mundo, fazia piadas bobas e olhava nos olhos como se procurasse enxergar a alma da gente. E eu o evitava exatamente por isso. Um dia, durante um exercício em dupla, fomos obrigados a trabalhar juntos. E foi aí que tudo começou. Thaísa, né? Ele disse, estendendo a mão. Tudo bem, Thaís? Eu hesitei até antes de apertar a mão dele.
Tá tudo bem. Pode só dizer oi se quiser. Olhei nos olhos dele por um segundo e depois desviei. O jeito como ele disse aquilo, sem forçar, sem esperar mais do que eu podia oferecer, me deu um certo alívio. Fizemos o tal trabalho. Ele respeitou meus silêncios e quando eu falava, ele escutava, ele ouvia, como se o mundo parasse para escutar também. Eu precisava de alguém que prestasse atenção em mim, que me olhasse, que me acompanhasse com os afirmativos da cabeça, assentindo. Sim, tem razão, isso mesmo. Sabe, a gente precisa disso. Mesmo quem é autista nível 1 como eu. No final da aula, ele me disse: Thaís, eu gosto do seu jeito direto de ser. A maioria das pessoas enrola. Você vai lá e diz o que precisa, e isso é raro. Eu corei. Nunca tinha escutado alguém elogiar minha franqueza, entre aspas. Para os outros, eu era seca, grossa, mas para ele não. Eu era honesta, sincera. Começamos a conversar mais e dentro do meu tempo. Ele mandava mensagens dizendo: Oi, só passei para saber como foi o seu dia. E ficava feliz mesmo quando eu só respondia com um ok ou um emoji neutro. Nunca me cobrou mais do que eu conseguia dar. Aí com o tempo eu fui relaxando. Um dia aceitei tomar um café com ele depois do curso. O lugar era tranquilo, a luz assim, baixa, poucas pessoas. Ele escolheu aquele lugar por isso, pensou em mim. Posso te perguntar uma coisa? Ele falou olhando para a xícara. Pode. Thaís, você é diferente. Mas diferente do jeito bom, sabe? Tem alguma coisa em você que me cativa. E parece que você tem algo que você quer me contar. Tipo, o que te faz ser assim? Foi uma pergunta? Sim. Respirei fundo, fiquei em silêncio alguns segundos e disse para ele com todas as letras, porque agora eu já tinha passado pelo médico e havia um diagnóstico. Eu sou autista, Rafael. Nível 1. Diagnóstico eu peguei dia desses com o médico, já adulta. Não parece, né? Mas é isso. Eu sou autista do nível 1. Fiquei esperando a reação dele. E sabe como ele reagiu? Que bom que você me contou. Isso explica muita coisa. E faz tanto sentido explicando como você é, sabe? Mas, Thaísa, você é maravilhosa, é exatamente assim maravilhosa. Aquelas palavras eu nunca vou esquecer. Eu tive vontade de chorar, de novo de felicidade. Mas eu me segurei, chorar de emoção. Chorar pela primeira vez, ter me sentido de fato compreendida. Mas eu apenas disse para ele: Rafael, obrigada. E ele sorriu como se eu tivesse lhe dado um presente. Naquele dia, ele segurou a minha mão com cuidado. E eu deixei. Era tão raro que eu permitisse que alguém segurasse a minha mão. Eu senti que ali talvez eu estivesse evoluindo. Nos meses seguintes, ele foi aprendendo meus limites e eu fui aprendendo que o amor verdadeiro respeita o espaço do outro. Ele sabia que barulho me afetava, sempre me afetou. Que mudança de planos me deixava ansiosa. Que às vezes eu precisava ficar em silêncio, sem falar e nem ser tocada. E ele aceitava sem drama, sem chantagem emocional. Nosso primeiro beijo não foi no momento explosivo de paixão. Foi depois de um dia simples,
em que ele me ajudou a organizar um armário. Nós estávamos sentados no chão, aquele monte de caixa ao redor, e ele me olhou como quem contempla algo raro. E disse antes: posso te beijar, Thaisa? Pode. Eu respondi com um frio na barriga que eu nunca tinha sentido antes. E foi leve, calmo, do jeito que eu precisava. E ali então eu soube, Rafael, ele era diferente de tudo que eu já tinha conhecido. Ele não queria que eu mudasse. Ele queria me amar como eu era. E pela primeira vez eu deixei. Naquele momento mesmo, a minha condição, eu percebi que eu havia encontrado o amor. De que a minha vida estava passando por uma mudança realmente das grandes. Foi num sábado quando acordei com aquela pressão assim no peito, sabe? Uma mistura de ansiedade com medo de julgamento, um sentimento bem conhecido por quem, como eu, passou anos ouvindo que não parecia autista, como se isso fosse um elogio. As pessoas diziam, aquelas que desconfiavam: mas não parece que você é autista. Como se fosse um elogio. Foi nesse sábado, exatamente quando eu estava assim, que Rafael me convidou para almoçar na casa dos pais dele. Já tínhamos alguns meses de namoro e ele achava que era hora de me apresentar oficialmente. Thaisa, eu quero que você vá almoçar comigo na casa dos meus pais. E você não precisa contar nada se não quiser, tá? Mas eu acho que se um dia for importante para você, eles vão saber te acolher. Não, Rafael, não quero esconder. Só tenho medo de não saber lidar com as reações. Ele segurou a minha mão. Se alguém errar com você, vai ter que lidar comigo antes. Eu tô com você, pro que der e vier. E essas palavras dele me encheram de coragem. A casa era aconchegante, cheia de plantas e fotos da família. A mãe dele, Dona Neide, me recebeu com um sorriso tímido. O pai, seu Álvaro, foi mais formal, mas não hostil. Durante o almoço, fiquei observando. Meus sentidos estavam atentos. A textura do guardanapo, o cheiro forte do tempero, o som da colher raspando o prato. Isso também me incomoda às vezes, mas não neste caso. Tudo me deixava à beira de uma crise sensorial, mas eu me concentrava no prato. Isso aqui eu vou te dizer, e só quem tem o problema do autismo sabe. Qualquer som que se assemelhe a uma colher raspando no prato é um horror para o autista. Então eu procurava esquecer aquilo e me concentrava na comida que estava sendo servida. Respirava fundo e olhava para o Rafael quando precisava de apoio visual. Depois da sobremesa, que aliás estava uma delícia, pavê. Sem piada. Ficamos sentados na sala. Senti que era a hora. Não queria sair dali com a sensação de ter me escondido. Dona Neide, seu Álvaro... Posso dizer uma coisa? Eu falei para eles. Eles me olharam atentos, minhas mãos suavam. Dona Neide e seu Álvaro, eu sou autista, nível 1. Diagnóstico recente. Mas eu convivo com isso a vida toda. Meu jeito pode parecer estranho às vezes. E eu tenho algumas dificuldades com a interação social, com barulhos. E com mudanças inesperadas. Mas eu tô bem. Só achei justo vocês saberem. É só isso. Depois que eu falei que eu era autista nível 1, silêncio. A Dona Neide me olhou com ternura.
Ah, minha filha, se você soubesse quantas vezes eu achei que era estranha também, só por ser diferente dos outros. Todo mundo tem uma diferença. O que importa é o coração. Seu Álvaro pigarreou, meio que limpando a garganta. Confesso que não entendo muito disso, mas vejo que você faz bem pro meu filho e isso pra mim é o que importa. Já diz tudo. Engoli o choro. Rafael me abraçou ali no meio da sala. A aceitação deles não apagou os anos de preconceito, mas acendeu uma luz. Eu não precisava mais me esconder. Eles não me viam como um quebra-cabeça incompleto, mas como alguém inteiro, apenas com peças diferentes. Na volta para casa, Rafael parou o carro no alto de uma estrada de terra. O céu estava dourado, com aquele mesmo tom do fim de tarde que me lembrava férias em família. Eu encostei a cabeça no ombro dele. Obrigada, eu sussurrei. Obrigada por quê, Thaís? Por ser meu ponto de calma quando o mundo inteiro faz barulho demais. Você parou aqui por isso, né? Ele tinha parado no alto de uma estrada de terra, no lugar onde o silêncio era absoluto. Ele sabia que o barulho me incomodava. Ele sorriu. E você, o meu mapa quando tudo perde o sentido, disse ele para mim. Eu e o Rafael já namorávamos havia quase 2 anos, quando ele começou com aquelas perguntas meio soltas. Thaísa, você se imagina morando comigo? E se a gente tivesse um cantinho só nosso? Thaísa, qual seria o nome do nosso gato se nós tivéssemos um? No começo eu achei que era só conversa de fim de noite. Mas eu percebi que ele me observava diferente quando eu respondia. Como se cada palavra minha fosse uma peça de um quebra-cabeça que ele já sabia onde encaixar. Naquela época, eu já trabalhava num pequeno ateliê de design gráfico, onde eu fazia ilustrações sob demanda. Foi um emprego difícil de conseguir, porque entrevistas me deixavam travada. Mas a dona do ateliê, uma mulher chamada Érica, ela também tinha um filho autista, e isso facilitou demais. Ela me disse logo de início: Thaísa, aqui a gente respeita o tempo de cada um. Se você entrega com qualidade, eu não ligo se precisa usar um fone para não ouvir o barulho aqui do trabalho. Se prefere ficar em silêncio ou só fala por e-mail, eu também aceito. Foi o primeiro ambiente em que me senti segura de verdade. E foi por isso que eu fui ficando. Eu gostava de voltar do trabalho e encontrar o Rafael na minha cozinha. Ele sempre trazia um lanche diferente para a gente comer juntos. Eu não gostava de surpresas, então ele me mandava uma mensagem antes. Hoje é dia de coxinha ou pastel de forno? Você decide. Era o tipo de carinho que funcionava para mim. Aqui é mais um detalhe. Quem é autista não gosta de surpresa. Foi numa dessas noites comuns que tudo mudou. Cheguei em casa e ele estava lá como sempre, sentado na varanda, com o céu começando a escurecer atrás dele. Havia uma caixinha em cima da mesa, mas não era embrulho de joia e nem nada chamativo. Era uma caixinha feita à mão, com um papel craft e uma fita de barbante. Do jeito que eu gosto. Abre, ele disse calmo. Dentro havia um cartão com a minha fonte favorita. Ele sabia disso. E um desenho nosso.
Eu com fones no pescoço e ele segurando um guarda-chuva. Era uma ilustração minha, só que melhorada por ele. No rodapé a pergunta: quer dividir a vida comigo do seu jeito, no seu tempo, comigo ao seu lado? Eu fiquei olhando aquele bilhete por um tempo. A minha garganta apertou, as minhas mãos suaram, não de medo, mas de emoção. Ele sabia que eu não gostava de grandes gestos, de holofotes, de agitação. E ainda assim, me fez o pedido mais bonito que alguém poderia fazer. Eu levantei os olhos meio trêmula e disse: sim, mas só se for com planilha e rotina. Ele riu e me abraçou do jeitinho que eu gosto. Firme, mas sem apertar demais, sem sufocar. Nos casamos no civil, com tudo calmo e previsível. Almoçamos num restaurante tranquilo e ele me surpreendeu. Dessa vez de um jeito bom, com buquê de lavandas, minhas flores favoritas, porque não tem cheiro forte. Naquela tarde, sentada ao lado dele de vestido amarelo, eu pensei: talvez eu não tenha nascido para seguir o roteiro que esperavam de mim. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, me mandou alguém que quer escrever um roteiro novo ao meu lado. E isso é mais do que eu sonhei. É muito mais do que eu sonhei. Meses se passaram após nos casarmos e a gravidez foi inesperada. Eu achava que eu não quisesse ser mãe. Eu tinha medo. Medo de não saber lidar com o choro do bebê. Será que eu suportarei um bebê chorando? Medo de não suportar o toque com excesso de estímulos. Medo de passar meu autismo pro nenê. Medo. Ou de não conseguir criar um vínculo afetivo do jeito que as pessoas acham que uma mãe deve ter, e se eu for fria demais com ele. Mas o Rafael segurou a minha mão e falou: Thaísa, se alguém nesse mundo vai criar uma criança com verdade e cuidado, esse alguém é você. Chorei naquele dia. Chorei e decidi tentar. Foram 9 meses de muita adaptação. Rafael me ajudava com consultas, preparava a comida, lia os panfletos que eu não tinha paciência de entender, organizava tudo em planilhas para que eu me sentisse segura. O que me salvou foi a previsibilidade. Cada ultrassom, cada compra de roupinhas, cada conversa sobre nomes, tudo anotado, planejado. Assim eu conseguia respirar. Nasceu uma menina. A nossa filha nasceu numa manhã fria do mês de junho. Ela chorou assim que saiu da minha barriga. E eu por dentro tremi com o som agudo daquele choro. Mas quando a colocaram em meus braços, ainda toda enrugadinha, ela me olhou de um jeito que ninguém nunca tinha me olhado antes. E sem julgamento, sem expectativa, só, presença só. O nome dela vai ser Clara, eu falei. Porque quando ela me olhou, tudo ficou claro. Nos primeiros meses eu precisei de ajuda. Não dei conta sozinha. Os choros noturnos da minha bebê me davam crises sensoriais. Vocês precisam entender. O autista tem esse problema.
com os sons, especialmente os sons agudos. O que é uma crise sensorial? É quando o barulho ele entra no cérebro, ele entra feito uma lança assim no cérebro, então você é obrigada a tapar os ouvidos. Eu tapo assim os ouvidos com as duas mãos, eu tapo. Às vezes eu tô com fone já, sabe? Aí eu coloco assim a mão em cima do fone, eu tapo os ouvidos. E aí, desesperada, como era a minha nenê que estava chorando, o que eu fazia? Com as mãos tapando os ouvidos, eu começava a chorar junto. Eu começava a chorar junto, eu não estava dando conta no início. Rafael revezava comigo. Às vezes ele embalava a Clara e me deixava em silêncio, num canto escuro, respirando devagar. Eu reconheço que eu não sou fácil. E não foi fácil. Eu me sentia culpada por não ser igual às outras mães. Eu não sou. Eu sou assim, eu sou desse jeito. Mas depois entendi, meu amor por ela não era menor. O meu amor pela Clara, minha filha, não era menor porque eu não aguentava o choro dela. Não era menor, era apenas diferente. Eu não gostava de colo o tempo todo. Eu não consigo pegar ela no colo o tempo todo, mas eu inventava histórias para ela dormir. Eu não era espontânea com carinho, mas eu desenhava corações no caderno dela. E ela entendia. Desde pequena, a Clara me lia através do olhar. Quando ela fez 3 aninhos, um dia me abraçou forte e falou: "Mamãe, você é a melhor mamãe do mundo quando fica quietinha." Eu ri tanto. Ela falou assim: "Mamãe, você é a melhor mamãe do mundo, mesmo quando fica quietinha." Foi como se ela soubesse tudo. E ela só tinha 3 aninhos. Como se ela tivesse vindo ao mundo não só para ser filha, mas para ser também minha ponte com ela. Minha ponte com o próprio mundo. Foi numa tarde de domingo. Havíamos combinado de ir ao shopping porque a Clara queria escolher um presente de aniversário para a amiguinha dela. Eu hesitei. Shopping eu não suporto. O shopping é barulhento demais, é cheio de cheiros demais, gente esbarrando, luzes piscando. Isso é terrível para mim, mas eu não queria decepcionar minha filha. Eu fui. Chegamos por volta das 3 horas da tarde, o shopping estava lotado. O som alto dos alto-falantes me agredia, aquele som, sabe? O cheiro de comida na área de alimentação misturado com o perfume das pessoas. Aquilo me sufocava. Eu queria tossir. Eu queria espirrar. Era uma mistura de tosse com espirro. As pessoas falavam alto, as luzes piscavam, as vitrines muito claras, muito iluminadas. Eu tentei me concentrar. Rafael percebeu, eu estava entrando em crise sensorial, ele me deu a mão. Se quiser a gente vai embora, Thaísa. Ele falou assim pertinho do meu ouvido: Não, eu consigo. Só vamos direto na loja comprar o que ela quer. Só vamos direto na loja comprar o que ela quer. Só vamos direto na loja comprar o que ela quer. Na loja. A Clara, ela chegou na loja, ela se encantou, porque ela pegava bonecas e me perguntava: "Ô, mamãe, qual que é mais bonita, mamãe? Qual combina mais pra ser minha amiguinha, mamãe?" Eu mal conseguia escutar. Eu tava nervosa. O som do ar-condicionado parecia um motor de avião dentro da minha cabeça. Uma atendente passou muito perto de mim. A minha filha: "Mamãe, essa aqui é linda, né, mamãe?" A moça que passou perto de mim, a atendente, me tocou no braço sem querer. E aquilo foi o gatilho. Meu coração disparou.
A minha respiração ficou curta. O som parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. O chão parecia inclinado. A minha pele ardia como se estivesse sendo tocada por agulhas invisíveis. Eu não conseguia mais ouvir direito o que o Rafael dizia. Eu não conseguia mais escutar o que a Clara falava. Eu gritei: eu preciso sair daqui. Preciso sair agora. Agora! Eu tentava manter a calma, mas em vão. Rafael, sem hesitar, pegou a Clara no colo e me guiou para fora. A gente foi saindo do shopping. Ele me colocou na calçada. Fica aqui. Eu vou pegar o carro. Ou você quer ir até o estacionamento pegar o carro comigo? Eu falei: eu fico aqui. Sozinha. Ele levou a Clara consigo. Ele deu a volta no quarteirão, porque teve que sair do shopping, deu a volta no quarteirão e parou o carro para eu entrar. Eu fiquei onde eu estava, esperando por ele. E quando ele fechou as portas do carro para isolar todo o som lá de fora, respira comigo, amor. Só me acompanha. 1, 2, 3, respira. 1, 2, 3, vai, respira. 1, 2, 3, respira. Tá melhor? Tá melhor assim? Ele sabia o que fazer. Eu ainda tremia, mas me sentia segura agora. Depois de uns 15 minutos, dentro do carro, o carro trancado, a crise sensorial passou. Minhas lágrimas caíram devagar e eu me senti exausta, como se eu tivesse corrido uma maratona. Desculpa. Eu falei baixinho. Por quê? Não fala assim não, Thaisa. Por que pedir desculpa? Você foi muito corajosa em tentar. O shopping não é pra você. E não tem o menor problema que não seja. A Clara, a minha filha, estava no banco de trás. Sem boneca. Sem nada. Se fosse outra criança estaria chorando, fazendo um escândalo. Porque eu sei, criança como é. Ainda mais naquela idade, caminhando para 4 anos. Se fosse outra criança, estaria fazendo um escândalo. Mas a Clara estava no banco de trás quietinha. E sabe o que ela falou? Tá tudo bem, mamãe. A gente pode comprar o presente outro dia, né, papai? Eu te amo do jeito que você é, mamãe. Eu, quando ouvi minha filha falando assim comigo, e o meu marido me tratando assim, eu pensei assim: Deus existe, porque Ele me mandou 2 anjos. 2 pessoas capazes de me entender nesse mundo de meu Deus. Qual é o marido que me entenderia numa situação daquelas? E qual é a filha de 3 para 4 anos que pegou a boneca que ela queria na mão e tivemos que sair da loja correndo? Que criança não teria feito um escândalo? Que criança não teria feito birra? Naquele momento eu me dei conta do quanto eu havia vencido. A menina, a minha filha que anos atrás não entendia o mundo ao seu redor, agora estava entendendo uma mãe. E eu,
E eu me coloquei no lugar da minha filha. E eu me vi mais bebê do que a minha própria filha. E pensei que também eu, a menina que anos atrás não entendia o mundo ao seu redor, agora era esposa, era mãe e profissional. E mesmo com as crises, aquela crise que eu havia acabado de ter, mesmo com os limites, eu era amada. Não por aquilo que eu finjo ser, porque eu não consigo nem fingir. Autista não finge, sabia, Paulinho? Autista não finge. Se você colocar o autista para fazer assim um papel como ator, tem que ser um papel muito próximo do que ele é. Naquela noite, quando eu coloquei a Clara na cama, ela pediu: mamãe, me conta aquela história da pedrinha que virava estrela, mamãe. É uma história que eu inventei para ela, baseada na minha infância. Uma pedrinha diferente que ninguém entendia, mas que um dia subia ao céu e virava uma estrela brilhante e única no céu. Ela amava essa história. Aí, filha, aquela pedrinha que todo mundo chutava, o menino passava e chutava, o vovô passava e chutava. As pessoas ignoravam. Aquela pedrinha que vivia esquecida. Um dia ela caiu em cima de um pedaço de madeira. Só que a madeira era comprida. E aí um elefante foi e pisou na ponta da madeira. E aí aquela madeira jogou a pedrinha para o alto e ela foi subindo e chegou lá no céu. E já que ela estava no céu, Deus falou: puxa vida, essa pedrinha estava tão esquecida lá na terra, ninguém ligava para ela, então agora eu vou dar luz própria para ela. E aquela pedrinha se tornou uma estrela. Virou uma estrela. Minha filha dormiu, abraçando o travesseiro. E a bonequinha do lado, porque ela e o pai voltaram depois ao shopping e me compreenderam por ter ficado em casa. A bonequinha que ela queria tanto, aliás, é linda. Eu fiquei em casa e eles foram buscar. Ela dormiu do lado da boneca. Eu deitei ao lado do Rafael, que me puxou para perto e disse assim: você é a minha estrela, Thaís. Até nos dias nublados, você é minha estrela. Fechei os olhos, porque apesar de tudo eu sei que sou intensa, sou sensível, sou verdadeira. Hoje a Clara tem 7 anos. Minha filha não é autista. É falante, sensível, criativa, gosta de dançar, de abraçar, de bagunçar. Tudo o que ela vê, ela é uma criança espetacular. Mas a gente tem nossos códigos. Quando eu entro em crise, e eu entro em crise, porque tem gente que fala assim: então você se curou? Gente, não, para esse tipo de problema não tem cura, tá? Então quando eu entro em crise, ela sabe. A minha filha sabe. O meu marido sabe. Quando ela quer carinho, eu dou do meu jeito, com bilhetinhos, com presença silenciosa, com cuidado prático. Meu marido disse que uma vez pegou ela chorando em silêncio. E isso tocou demais no meu coração. Meu marido disse assim para mim: Thaísa, eu peguei a Clara chorando em silêncio. Eu falei: que foi, filha?
Foi nada. Eu tô chorando baixinho pra mamãe não ficar incomodada, papai. Eles me aceitam do jeito que eu sou. E fazem esforço para me agradar. Minha filha, Rafael, que continua sendo meu chão. E celebra comigo a cada vitória. Minha família é diferente, não somos barulhentos, nem cheios de afeto escancarado. Às vezes um grito que a vizinha dá lá no apartamento dela me incomoda. Mas somos reais, honestos. Eu sou autista. Eu sou feliz à minha maneira. Ainda existem desafios. Eu tenho dias bastante difíceis. Às vezes o mundo me cansa. Às vezes eu tenho crises. Mas agora, pela primeira vez, eu sinto que pertenço. Eu tenho um emprego, eu posso ser quem sou, sem máscara, sem esforço, para me encaixar num molde qualquer. Ser autista não é defeito. É apenas uma forma diferente de existir no mundo. Não é frescura. Não sou nariz empinado, não sou grossa. É uma forma que o Rafael viu beleza na forma de eu existir, porque Deus o enviou. E a minha filha é outra dádiva, outro anjo. Uma criança que foi capaz de chorar baixinho para não incomodar a mãe. Sou Thaísa Rosa Santana. Queria que você apresentasse a minha história, porque eu quero ajudar pessoas que atravessam o mesmo deserto. Mas uma coisa eu posso garantir: não há deserto que não tenha um oásis lindo de água fresca e de sombra frondosa. Porque assim é a vida. Talvez eu seja mesmo aquela pedrinha. Aquela pedrinha que o elefante pisou na madeira e jogou para o céu. E Deus acabou me dando uma luz. Assim é a vida. E vou ficar esperando os comentários de todos vocês.